todos os projetos que já passaram e vão passar hoje também. Agora eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo Medina Zagni, que é professor de História na Universidade Federal de São Paulo. Pode ir, professor. Muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo. Bom, eu que agradeço o convite. Quero saudar aqui a todos e todas envolvidos na organização do evento. Acho importante, já de início, discutir com aqueles que ingressam ao ensino superior público o papel indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão, né? E isso remete a todos que aqui estamos, porque nas nossas trajetórias, né, tivemos que lidar com esta dimensão de indissociabilidade que eu aqui referi. Como dito, meu nome é Rodrigo Medina Zagni, sou professor do Departamento de Relações Internacionais, propriamente da sub-área de História das Relações Internacionais, e tenho coordenado há pouco mais de uma década o grupo de pesquisa Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea. Grupo esse que foi fundado na Universidade de São Paulo, começou no então Laboratório de Estudos sobre a Intolerância, que acabou sendo extinto, migrou para a estrutura que o sucedeu, o Diversitas, que é o núcleo de estudos das diversidades, intolerâncias e conflitos, e desde 2013, quando eu me concursei na Universidade Federal de São Paulo, migrei as atividades do grupo para o nosso campus, e de forma bastante exitosa desenvolvemos uma série de iniciativas focadas tanto na seara da pesquisa acadêmica quanto nas atividades extensionistas. A fala que eu pensei, exatamente dirigida àqueles que ingressam no Departamento de Relações Internacionais, no ensino superior público em linhas gerais, é um tanto caótica, né? Eu pretendo falar da nossa trajetória desde que éramos alunos, e aí a Karen, o Acácio, todos os colegas de departamento se encontram, né, nesses momentos que nós compartilhamos e que vocês, alunos, estudantes de graduação, já adentraram, né, a esse caminho, que é repleto de dificuldades, de muitas felicidades, de desafios e problemas com os quais nós temos que lidar. Mas o que é comum a todos nós, ainda que oriundos de distintas instituições, de distintos cursos, inclusive, ainda que todos imbricados ali no temário das relações internacionais, algo que nos é comum repito, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Certamente que esses temas já foram aqui tratados, né, em termos conceituais, como eles devem ser concebidos, mas para buscar uma síntese que eu considero válida, não é? Há uma distinção elementar entre instituições e docentes, reprodutores de saberes e aqueles que efetivamente participam do processo de construção e reconstrução das ciências num diálogo para muito além das nossas fronteiras nacionais com a comunidade científica internacional. Para isso é necessário não só um ambiente institucional capaz de abrigar os nossos esforços de pesquisa e de todo um aporte de recursos para subsidiar esta construção de saberes, mas também de veículos comunicacionais que façam chegar à comunidade científica internacional os resultados que nós alcançamos. Mas nós não falamos para dentro somente, entre pares ou com pesquisadores tão somente de outras realidades. A universidade precisa difundir, irradiar saberes para além dos muros que cercam os nossos campi e também chamar as nossas atividades, as nossas iniciativas, ao nosso próprio cotidiano
né, de construção e difusão de saberes, aqueles que estão ao entorno da universidade, e, sobretudo, os segmentos de sociedade alijados das estruturas de poder que historicamente estão excluídos do ensino superior, sobretudo público e de qualidade, para que nós tenhamos, na disputa que se dá pela universidade pública no Brasil, uma universidade efetivamente popular. O que quer dizer encarnada, com os pés incrustados no mundo real e comprometida com a superação das suas contradições. Dizê-lo na realidade brasileira implica já uma série de desafios, né? Sobretudo porque trata-se de uma construção historicamente voltada ao atendimento das demandas de oligarquias econômicas, elites políticas, e que, como eu disse, está sob disputa porque envolve, sobretudo, a consecução de direitos, né? O direito à educação, à cidadania plena e concebendo a universidade como um importantíssimo instrumento de emancipação, portanto, social. Bom, esta tríade ensino, pesquisa e extensão, na concepção na qual fomos formados, não é? Eu, a Karen, o Acácio, repito, professora Cristina, professora Marina, todos, né, que compartilham dos nossos ambientes, né, de construção do Departamento de Relações Internacionais, começamos a trabalhar com essas dimensões conjuntamente desde a graduação. E é, sobretudo, em defesa deste princípio, o da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que desde o primeiro semestre da graduação do estudante, nós buscamos apresentar essas três dimensões de forma articulada. Desde as disciplinas, não é, que compõem o curso, que na nossa instituição chamamos de unidades curriculares, até as práticas de pesquisa de iniciação científica, para aqueles que já identificam um tema-problema, afinidade com um determinado repertório temário e entendem a necessidade de iniciarem o seu percurso na senda da investigação científica desde cedo, não é? Porque lá adiante tem o processo seletivo para pós-graduação e o acúmulo de saberes no fazer a pesquisa é fundamental construir já desde então a graduação. E também para os cursos que, como o nosso, mantém trabalho de conclusão de curso. Então, desde a graduação, a pesquisa está presente de forma articulada aos conteúdos que são manejados, não meramente de forma expositiva. O fato de nós inserirmos o nosso cotidiano docente junto ao estudantado da graduação, não apenas da pós-graduação, né? O fazer a pesquisa, seja num trabalho de conclusão da disciplina, seja na iniciação científica, nos permite discutir repertórios teóricos e conceituais, e não pura e simplesmente transmiti-los como algo dado, pronto e acabado, como monólitos ou paradigmas que são intocados. Se assim é concebida a realidade, que seja nos templos religiosos, nos partidos políticos, sobretudo aqueles mais ortodoxos, não é? Onde o livre pensar não é assim tão bem-vindo. A universidade, ela abriga a diversidade na totalidade, né, dos problemas que envolvem a condição humana. Então, é em função disso que o universitário, desde o estudante de graduação ao pesquisador de pós-graduação, ao docente, ao pesquisador sênior, não é? O comprometimento em manter, não é, em perene movimento esse construto que será sempre inacabado, não é? Põe por terra as verdades estabelecidas em nome também de uma realidade cambiante e que a universidade, então, tem que dar conta
né, não de acompanhar, mas tomar as rédeas das próprias transformações que nos afetam a todos. Significa pensar as próprias estruturas de poder, não é, que pretendem a determinação dos nossos destinos. Por isso a universidade tem um sentido elementar nos seus fazeres, a emancipação. E desde a graduação, faltou falar que a extensão também, agora com a intensificação do processo de curricularização da extensão, tende a estar ainda mais presente no cotidiano das nossas atividades, permitindo-nos pensar, né, de forma mais integrada esta tríade que eu mencionei. Na pós-graduação, esse processo, para nós aqui, se intensificou, né? Para nós todos, docentes do Departamento de Relações Internacionais. Todo mundo aqui passou pelos estudos pós-graduados, sobretudo na dimensão stricto sensu, porque na pós-graduação lato sensu, né, a produção de conhecimento é menos privilegiada, né? Trata-se de um período mais reduzido em que o repertório, o cabedal de saberes acaba também diminuído. No stricto sensu, refiro-me ao mestrado e ao doutorado, aí sim o domínio de um determinado campo passa a ser mais firmemente estabelecido. Nós, no grupo de pesquisa que eu mencionei, chegamos a desenvolver um curso de pós-graduação lato sensu, com a perspectiva de tentarmos a sua constituição na forma stricto sensu, mas com os processos políticos em curso e a adoção de uma ortodoxia ultra-neoliberal que tem nos atingido, mesmo antes da pandemia, com severos cortes e contingenciamentos, vem tornando a vida dos programas de pós-graduação muito difícil, e também a criação de novos cursos, um desafio também absolutamente colossal, né? Então, é no stricto sensu que a pesquisa acadêmica toma verdadeiro fôlego e vigor. No mestrado, no doutorado ou na possibilidade que nos Estados Unidos e na Europa vem se tornando cada vez mais comuns, do doutorado direto, ou seja, do estudante que termina a graduação e acaba saltando por razões de mérito do projeto ou pelo entendimento no processo seletivo, por vezes tem até reserva de vagas para doutorado direto em algumas instituições brasileiras já, não é? Muitos dos que cursam a pós-graduação, fazem o mestrado e o doutorado, já têm perspectiva à carreira docente, sobretudo na área das ciências humanas e sociais, né? No nosso caso, importante a pós-graduação para complementar o nosso repertório, mas é um pré-requisito efetivamente para a docência no ensino superior. No ensino superior público é uma obrigatoriedade, né? Então, todos nós que passamos pela pós-graduação tínhamos em mente, né, o objetivo da docência numa instituição de ensino superior. Muitos de nós passamos pela rede privada de ensino superior e tivemos contato com uma realidade de precarização das condições do trabalho docente, de um grau de comprometimento muitas vezes inferior com a produção de saberes, com a produção científica nacional, que na sua quase totalidade, né, algo em torno de 98%, é abrigada nas instituições públicas de ensino superior, não é? Portanto, é na rede pública que muitos de nós, mesmo tendo passado algum período pela rede privada com muitos êxitos, diga-se de passagem, com uma riquíssima experiência, apesar desse processo de mercantilização da educação, né? Colhemos de lá boas experiências também. Mas é na rede pública que as ciências têm sido feitas na realidade brasileira, com um impacto direto, né, em
realidades que carecem de saberes. Vamos pensar, por exemplo, os desafios atravessados durante a pandemia de Covid-19 e o quanto as universidades públicas foram fundamentais, não é, para dar resposta a tempo a tantas necessidades que se avolumaram, inclusive para as ciências humanas e sociais, porque uma pandemia não se desenvolve por sobre corpos, não é, na sua constituição biotípica, não é, e físico-química apenas, né, mas sobre tessituras sociais, onde direitos chegam de forma desigualmente distribuída e onde questões de renda e a divisão dos indivíduos na estratificação pautada no trabalho social determina quem vai ter acesso à saúde pública, quem vai ter acesso a um tratamento de qualidade, a um leito de UTI. Não é? Então, as ciências foram chamadas a responder, não é, a essas demandas e a rede pública o fez, por mais combalida que estivesse em razão dessa ortodoxia ultraneoliberal que tem nos tolhido recursos imprescindíveis para a consecução das ciências. A rede pública se divide entre instituições municipais, essas têm se tornado cada vez mais raras e por onde tem penetrado uma visão privatista mais contundente. Muitas delas, apesar de públicas, cobram mensalidades e têm toda uma gestão, né, levada a cabo como se fossem instituições privadas e, com isso, numa lógica mercadológica muito complicada e contraditória em relação ao comprometimento que a universidade deve ter com a realização, sobretudo, de direitos, não é? E não a produção de saberes embalados como bens de consumo de massa. Instituições estaduais, que então têm uma condição orçamentária muito dependente da realidade tributária do Estado que a tem sob seus auspícios, e a rede federal de instituições de ensino superior. Chamamos essa rede de IFES, Instituições Federais de Ensino Superior. Pois bem, nas universidades públicas e privadas, com maior ênfase em razão de seu protagonismo na consecução de saberes, a rede pública, estão abrigados os grupos de pesquisa, não é? Como este que eu aqui referi, como os laboratórios que aqui se apresentaram, não é? E esforços congêneres que têm a sua guarida institucional sob os auspícios, então, de uma instituição federal de ensino superior, regida, portanto, a partir de políticas públicas e tendo a sua realidade orçamentária sobredeterminada pelos recursos que aportam, sobretudo, do MEC para a educação. Bom, nas instituições públicas de ensino superior, como eu disse, onde se registram os maiores índices de produção técnico-científica, constituindo não pouca coisa, mas aquilo que nós podemos considerar um dos pilares do próprio Estado soberano brasileiro, né? Um dos quesitos que eu considero dos mais importantes para determinar o grau de soberania do Estado é a sua capacidade de domínio técnico-científico. Essa capacidade demarcará, inclusive, o seu grau de dependência em relação a centros de capitalismo desenvolvido, né, o núcleo orgânico do capital, que nessa divisão internacional do conhecimento se convertem em núcleos epistêmicos ou centros epistêmicos, não é? Que dialogam diretamente com o mundo da produção, não é? E, portanto, com o da circulação de mercadorias, porque há, inclusive, a sua, não só a correlação, mas a sua submissão às demandas do mercado. Pois bem, a pós-graduação no Brasil é uma novidade muito recente, data de 1931, a implementação de um primeiro curso com esse escopo, cuja institucionalidade é alcançada apenas em 1934, quando da criação da Universidade de São Paulo, onde o doutoramento passou a ser uma pré-condição para a livre docência,
por sua vez, necessária para o ensino na rede superior que ia sendo construída a partir dali, não é? A primeira vez que o termo pós-graduação é mencionado é em 1946, né, com o decreto 21.231, que normatizava esses cursos que começavam a, então, se estruturar. Um sistema nacional de pós-graduação é ainda mais recente, data de 1965, e ganhará espaço na institucionalidade da universidade com a reforma universitária de 1968. É importante firmar essa cronologia, porque logo em seguida, em 1970, podemos afirmar, eu fiz no último livro que eu publiquei, tem fim uma era de ouro do capital, não é? Nesse ciclo de acumulação do capitalismo histórico, os anos 70 deflagram já desde o seu início uma curva de declive e retração das atividades econômico-comerciais que afirmam o capitalismo em crise daí por diante, não é? Para nós interessa um volume crescente de demandas do capital transnacional sobre realidades de capitalismo dependente, como a realidade brasileira, não é? O que afeta diretamente a universidade e a indução das pesquisas, as políticas de indução das pesquisas para o atendimento das demandas do capital. Então, não basta já, eu acredito que eu devo estar me aproximando do teto da minha exposição, se alguém puder me avisar, eu agradeço, pode colocar pelo chat, eu vou obedecer, prometo. É importante a gente pontuar que não basta a universidade pública salvaguardar a pesquisa e o conhecimento frente à profusão das instituições privadas com pouco comprometimento com as agendas da pesquisa científica que mais interessam aos subalternos na correlação capital-trabalho, porque as próprias agendas da pesquisa no Brasil têm sido comprometidas por essas pressões do capital transnacional sobre realidades de capitalismo dependente como a brasileira. E na universidade, as agendas de pesquisa cada vez mais direcionadas a essas demandas têm sido acompanhadas na sua intensificação pela presença cada vez maior de um discurso tecnoglobalista, não é? De aforismo à mundialização do capital, tentando mascarar suas contradições. Pois bem, para nós isso interessa bastante, porque determina no compasso da mercantilização da educação, com o advento, sobretudo, de um Estado mercantil, não é? Resultado do plano Bresser-Pereira, que muda a própria configuração do mercado, não é? Dando a condução de muito da sua institucionalidade, a configuração do Estado, ao mercado, não é? É dessa composição que provém o que a gente chama de produtivismo acadêmico, não é? Então a gente tem uma realidade de cobrança por produção periódica para nós que somos docentes num plano de carreira onde a produção científica é absolutamente fundamental, não é? Mas obliterando o tempo das ciências, o tempo da pesquisa acadêmica, com a imposição de um compasso muito mais acelerado, que é o do tempo do capital. E numa lógica muito perversa, porque enquanto de um lado você tem cortes e contingenciamentos impondo a escassez de recursos, né, para a consecução das ciências, você afunila as vagas nos programas de pós-graduação, nos concursos para docentes e torna cada vez mais rara a condição do pesquisador, que passa a ser um privilegiado por deter essa condição. Veja que quando nós falamos em privilégios, não falamos mais de direitos. Era o que ensinava o nosso professor Dalmo de Abreu Dallari, que há pouco nos deixou, não é? Mesmo dizia o professor Milton Santos. Isso na universidade impõe uma lógica perversa, né, que é o do professor verdadeiramente pesquisador e o mero dador de aula, reprodutor de conhecimento, que não acessa os programas de pós-graduação na condição de professor e, portanto, as linhas de financiamento para as suas pesquisas cada vez, então, mais inviabilizadas, não é? Enquanto
aquele que faz pesquisa não tem salvaguarda de muita coisa, porque os editais das agências de fomento induzem costumeiramente pesquisas voltadas cada vez mais ao atendimento do mercado, não é? E não aos problemas com os quais, na minha humilde concepção, deveríamos nos ater, não é? O dos excluídos, marginalizados na ordem do capital, aqueles que sofrem violências cotidianas, não é? Nesse momento dramático, por exemplo, estou falando dos Yanomami, estou falando das nações indígenas como um todo, estou falando das mulheres, não é? Que nas agendas de pesquisa, né, acabam adentrando de forma residual nos problemas de que padecem numa sociedade misógina e patriarcal como a brasileira, da violência LGBTfóbica, e tantos outros males, né, que não cabem na lupa do capital, porque dificilmente podem ser, mercantilizados, não é? Bom, era um pouco o que eu gostaria de contribuir, tentando provocar reflexões acerca dos destinos que pesam sobre a universidade e do grau de comprometimento que todos e todas que adentram agora o processo de construção de saberes precisam incorporar, não é? Sobretudo a validade social dos seus objetos de investigação. Muito obrigado.